Bom, irmãos, vamos iniciar o nosso estudo com uma oração. Peço que todos fechem seus áudios e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e querido Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos em Sua presença, Senhor, agora dentro desta sala virtual, para estudar a Sua palavra, Deus. Estamos com a Tua palavra aberta nas nossas mãos, vamos abrir ela em 2 Crônicas e vamos estudar a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos abençoe, Pai. Nos dá graça, Pai, de continuar aprendendo, Deus, para que a gente possa crescer em graça e entendimento também. Querido Deus, abençoe os irmãos e as irmãs que estão aqui. Nos ajude, todos nós, Pai. Perdoe os nossos pecados e dá a nós condições para continuar fazendo Sua vontade. Abençoe a nossa família, abençoe o nosso lar também. Tudo isso te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então vou soltar o áudio aqui, irmãos, tá? Esqueci de conectar o fio. Conectar o fio. Conectar. Amém. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dele se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles e todo Israel se mantinha de pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque no altar de bronze que Salomão fizera, não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. Ao 8º dia, começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para suas tendas. E todos se foram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos,
Também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e essa casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo este mal. Irmão, aqui tem bastante coisa para a gente comentar, né? Primeiro, aqui no primeiro versículo, deixa eu só deixar aqui aberto para eu ver, caso alguém queira fazer uma pergunta. No primeiro versículo, irmão, a gente vê que Deus aceitou a oração e ele consagrou a casa. Ele aceitou a oração e encheu a casa de glória, né? Aqui está, no primeiro versículo. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Qual que é o sinal que Deus está dando quando ele consome? Ele está dando um sinal de que ele recebeu. É como se ele tivesse lambido, é como se ele tivesse levado para ele. Ele recebeu o holocausto e desceu o fogo do céu. Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção aqui, nessa parte, e segue: e a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Irmãos, a gente já vem lendo bastante tempo, faz muito tempo que Deus não aparece e manifesta em algo que todo mundo vê. Fazia muito tempo. Quando a gente lê aqui, a gente vai ver quando? Foi lá na época de Moisés, lá na época de Josué, eles viam de verdade um fogo aparecendo e descendo do céu e fazendo alguma coisa, né? Então, isso vem de muito tempo. Na época de Elias também. De Elias também. Mas espera aí, Elias ele já apareceu aqui? Deixa eu ver. Não, aqui não tinha Elias ainda, irmã. Elias é bem depois, é na época do rei Acabe, né? Aqui é antes, aqui Salomão é depois de Davi. Aí vem vindo outros filhos, né, que vão se perdendo até chegar na época de Acabe, tá? Então aqui eles não tinham visto essas coisas, não era normal. O que eles sabiam? Eles tinham ouvido falar, passando de geração para geração. É igual a gente hoje. Quando alguém conta a história do Brasil, que Pedro Alves Cabral atravessou, a gente fica ouvindo isso e fala: mas é algo muito distante de nós, tem 500 anos para trás. É a mesma coisa aqui, irmão. Muitos anos, centenas de anos para trás, né? Mas aconteceu. Quando eles oraram, Deus desceu fogo e consumiu na frente deles. Ou seja, o que quer dizer? Que a oferta que estava lá sumiu no fogo. Sumiu, foi consumida. Sumiu tudo na frente deles. E aí segue aqui dizendo, no versículo 14, quando Deus aparece a Salomão, ele aparece e fala muita coisa para Salomão, né? Ele fala muita coisa lá para Salomão. E no versículo 14 ele diz o seguinte: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Irmão, se fosse um homem falando, pode ser que, né, ele é bom isso que está falando, mas o homem é homem, você sabe, ele vai acabar esquecendo no futuro. Quem está falando é Deus, irmão. Deus está falando todas as vezes
que vocês vierem até aqui, se humilharem, pedirem perdão e misericórdia, eu ouvirei desde o céu. Isso é muito bom, irmão, quando Deus está prometendo. Isso aqui é promessa de Deus. Deus está falando que vai ouvi-los, né? E aqui no versículo 16 fica mais claro ainda, né? Que Deus escolheu o lugar, ó. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração por todos os dias. Então, quando Deus fala isso, que ele escolheu ali e que os olhos deles vão estar ali, vocês entendem a importância que tem o templo para o judeu? Porque foi Deus que falou para eles: olha, os meus olhos vão estar nessa casa. Quando vocês vierem aqui, eu vou ouvir vocês. Vocês estão entendendo a importância que tem? Só que tem muito evangélico hoje em dia que acredita que isso aqui funciona nos dias de hoje nas igrejas dele. Ele acha que lá Deus mora lá. Ele chama até a igreja dele de casa de Deus, que ele vai lá porque Deus vai estar lá. Não é assim, irmão. Né? Isso foi um acerto, um acordo que Deus fez com aquele povo e com aquele templo. Por isso, não é adequado a gente chamar hoje de a casa de Deus aqui. Não é casa de Deus. Pode ser, no máximo, chamado casa de oração. Ou seja, é um lugar consagrado para que a gente vá lá e use aquele lugar para orar, para cantar, para cultuar. Né? Deixa eu ver. Irmã Luciane, pode falar. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de saber, pastor, na verdade eu estava esperando chegar nesse versículo, nesse capítulo, para eu tirar uma dúvida. Certo. A gente também ouve muitas pessoas hoje em dia ainda fazendo essa mesma oração, né, que foi feita, e essa mesma promessa que Deus fez para eles, né, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e essa promessa toda, as pessoas ainda hoje usam falando que Deus prometeu isso, então que a gente, nos dias de hoje, devemos nos humilhar e orar, porque Deus vai sarar a nossa terra, vai sarar o Brasil, vai acabar com a corrupção e tudo mais. Eu gostaria de saber, isso é certo? A gente se apegar nesse versículo e a gente orar para que Deus venha restaurar a nossa terra, embora eu particularmente acho que não é essa a promessa de Deus, né? Eu acredito que não vai acontecer, mas eu que penso isso. Mas eu gostaria de saber se é certo a gente se apegar nesse versículo e fazer como Deus orientou naquela época, nos dias de hoje. Não, está completamente errado. Isso é para esse momento, é para aquela casa, para aquele povo. Né? Existem coisas que a gente consegue acatar como um conselho para nós, como a gente sempre faz. Exemplo, nós estamos lendo Jonas. Aí a gente vê que Jonas tem um coração muito pesado, ele quer o mal daquele povo, ele não quer o arrependimento daquele povo. Ali a gente consegue tirar um aprendizado de que aquilo é errado, e a gente tem que amar as pessoas, mesmo que elas sejam más, a gente tem que torcer pelo arrependimento delas. Ou seja, nós não podemos ter um coração igual ao de Jonas, mas igual ao coração de Jesus. Ou seja, Jonas não queria ir para o meio do povo porque ele queria que Deus condenasse. E Jesus vai em direção ao povo para querer que Deus o salve. Olha, completamente diferente. Então, esses aspectos a gente consegue tirar de aprendizado. Agora, essa oração e essas promessas são específicas para esse povo e nesse momento. Inclusive, nem hoje isso funciona mais nem para eles. Porque quando Cristo nasce e depois ele morre, a Escritura fala que a lei acabou, ou seja, ele terminou com tudo. Todas essas promessas que ficaram lá atrás acabaram também. O próprio apóstolo Paulo diz que Deus
ele fez de dois povos diferentes um só povo. Como assim? Existia dois, ó. Existia o escolhido de Deus, que era Israel, e os povos gentios, que era o restante do mundo. Deus falou que acabou com essa divisão, Paulo fala, e agora ele fez tudo novo. E dois povos em um só em Cristo Jesus. Aí ele até relata mais, ó, hoje não existe mais diferença entre bárbaro, cito, servo, livre. Ele vai falando um monte dessas descrições. E no final ele fala, porque são tudo em todos em Cristo. É mais ou menos assim que ele fala, todos em Cristo hoje. Então essa oração não tem nada a ver. E para concluir, né? Até para concluir, aquele povo, ele tinha uma promessa de vida material. Ou seja, Deus escolheu eles na terra para ser o representante de Deus na terra. Ou seja, era para ser um povo sacerdotal, ou seja, era um povo que deveria orar e interceder pelo resto da humanidade. É como se fosse assim, ó, é como se fosse o intercessor entre os homens da terra e Deus, era para ser Israel. Israel é que era para ser o intercessor. Então, Deus tinha promessa na vida deles aqui na terra. E Deus ia guardar eles dos povos vizinhos, dos estrangeiros, e abençoar. E tudo isso tinha referência às coisas dessa vida. E em Cristo Jesus acabou. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou, meu reino não é daqui, o meu reino é outro, ele não é da terra. Então eu não vim aqui para tomar o poder da terra. E nós, quando cremos em Cristo e seguimos eles, a gente faz parte agora desse mesmo reino, que não é da terra. Então, para concluir, ele curou as nossas enfermidades que são espirituais. Ele sarou o nosso coração espiritual. Ele não está preocupado, sabe, em abençoar a nossa nação, em fazer a nossa nação prosperar, em acabar com os bandidos, corruptos. Isso é uma utopia que os evangélicos criam e inventam. Porque essa oração é bonita, eles querem usar essa oração para atrair as pessoas, os povos, né? E você pode ver que por trás disso tudo, na verdade, eles não anunciam o reino, eles não estão falando de Jesus, eles não falam que Jesus está quase já para voltar, que a gente não deve mais colocar a esperança nessa terra. É tudo ao contrário. Eles pregam que aqui vai ter mudança, que aqui Deus vai abençoar a nossa terra, que Deus vai ajudar. Ué, e a volta de Cristo, então? Onde fica no meio disso tudo? Tá? Então, isso é tudo tirado de contexto, irmã, tá? De contexto. A gente está lendo aqui coisas que Deus fez, uma promessa específica, que na verdade cumpriu em Cristo, tá? Ou seja, ele está falando aqui, ó, que a gente leu, que Deus ia preparar alguém para sentar no trono e que não ia nunca mais faltar uma lâmpada, ou seja, alguém com justiça. Quem que é que está sentado no trono hoje? É Cristo. Acabou, cumpriu. Cumpriu. E ele vai vir buscar o seu povo. Tá? Então essas promessas aí, irmã, são falsas, tá? Não tem base bíblica. Tá bom, pastor, obrigado. É porque às vezes eu escuto essas orações e aí eu também achava dessa maneira, né, que o pastor tá explicando, mas eu não conseguia responder e conversar com as pessoas a respeito disso. Agora eu já aprendi, agora eu já vou poder saber debater com as pessoas, né, assim, explicar o certo. Isso. Não é fácil, né? Porque para poder explicar envolve muita coisa, muita questão para você estar falando, porque não é uma pergunta fácil. Porque para você explicar, você tem que contextualizar o passado, o novo, o Velho Testamento com o Novo. Então, fica um pouco mais complexo. E geralmente essas pessoas não querem ouvir você falar muito tempo. Mais de 10 segundos, 20, eles não querem ouvir, né? Então, é porque já escolheram o caminho, né? Eles querem mesmo saber do seu futuro aqui na Terra. Essas pessoas são aquelas que estão atrás de um futuro melhor aqui na Terra. E eu lamento, né? Eu não estou buscando isso porque eu sei que Cristo não vai me dar. Então aqui, irmãos, Salomão Deus reforçou a oração de Salomão, ou seja, Deus está falando o quê? Eu ouvi a sua oração, Salomão, e sim, eu vou fazer conforme você falou, tá? Quando vocês se arrependerem e vierem para essa casa,
eu vou ouvir vocês. Só que Deus sabe, ele sabe que isso tudo é de momento e que o povo é obstinado e que vai pecar. Lá atrás, ele falou para Moisés, triste, tá bom, Moisés, eu vou perdoar. Se bem que eu sei que este é um povo obstinado. Foi Deus que falou lá atrás. E que eles vão se desviar. E que vão me trair. Aí vai falando mais um monte de coisa. E eu vou pesar a mão neles. Deus já sabe que esse povo... Por quê? Deus, ao mesmo tempo, ele também já preparou eles falando o que acontecerá se caso eles desviarem, né, desse acordo que está sendo feito ali. Ó. Ele falou o quê? Olha só. Porém, versículo 19, ó, esse porém é o outro lado da moeda. Deus apresentou o primeiro. O primeiro qual que é? Ó, estou aqui pronto a perdoar vocês e abençoar. Quando ele fala o porém, ele vira o outro lado da moeda. O que que é? O acordo tem duas partes. A parte em que eu te abençoo se você não me der as costas, não me trair. E tem a parte que eu vou sentenciá-lo caso você quebre esse acordo entre nós, ou seja, eu sou o seu Deus, né? E você me reconheça como seu Deus. Aí ele fala, ele já começa com porém, ó. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes servir a outros deuses e vos prostrardes a eles, olha só. Olha, ele está falando, se vocês se desviarem, irmão, o que a gente pode pensar aqui? Puxa vida, eles devem ter se desviado logo na segunda geração depois dessa, né? Segundo, os netos se desviou. Não. A própria pessoa que Deus está conversando já é o primeiro a se desviar. Ou seja, não precisou ir muito longe, muitos anos, sabe? Não é a geração que ficou perfeita, aí os filhos dele que não viu aquele fogo é que foi se desviar. Não, gente, eles têm um coração tão obstinado que foi essa própria geração que viu o fogo, que viu a bênção de Deus. Foi eles que levantaram ídolos no meio da cidade santa, que é chamada de cidade santa, por quê? Porque a presença de Deus estava no templo no meio da cidade, e o templo é santo. Por isso é chamado de cidade santa. Então, eles mesmos, gente, mais para frente, eles vão levantar aquelas colunas, sabe, de pedra e de pau, com aqueles desenhos daqueles deuses estranhos, e inclusive colocar até dentro do templo. Vocês querem uma profanação maior do que essa? O próprio Salomão, gente, ele ia sacrificar a outros deuses nos altos, junto com as mulheres que Deus já tinha avisado, não se casem com elas, porque você vai se desviar de mim. Aí Deus fala, ó, se servirdes a outros deuses e vos prostrardes a eles. Versículo 20, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbios. E vai falando mais um monte de coisa que a gente sabe que isso aconteceu várias vezes, né? Inclusive, logo depois, alguns anos na frente, né? Algumas centenas de anos lá para frente, eles já tinham se desviado várias vezes. Foi quando eles são levados para Babilônia e é destruído Israel, né? Eles vão lá para a região da Babilônia, que fica mais ou menos ali na região do Iraque, Irã, né? Que não está tão longe hoje olhando no mapa, mas para eles naquela época era muito longe. Tá? Pastor, mas eles fizeram como fez o povo lá do deserto, né? Deus tinha acabado de abrir o Mar Vermelho e salvar eles, tudo, e eles logo já fizeram aquele bezerro de ouro, e foram eles próprios, eles viram com os olhos deles, e eles mesmos, com a mão deles, criaram outro Deus, né? Foi a mesma coisa. Exatamente. Eles viram esses e vários outros milagres. E eles queriam voltar para trás, para o Egito. E eles estavam planejando matar Moisés. Olha só, hein? Planejando matar Moisés para poder voltar para o Egito. O povo
que viu todas aquelas maravilhas. Alguém aqui viu o fogo descer do céu, irmão? Alguém viu? A irmã Dorinha viu o fogo descer do céu, o anjo aparecendo, o mar abrindo. A irmã Dorinha não viu, eu também não vi, ninguém viu. E nós estamos firmes aqui, né, irmão? Nós estamos firmes. E eles viram tanta coisa, gente. É óbvio, gente, a gente não pode julgar ser melhor que eles. Sabe por quê, irmãos? A gente tem uma coisa que eles não tinham. Alguém arrisca dizer? O que nós temos que aquele povo não tinha? Espírito Santo. A fé e o Espírito Santo. Exatamente, irmão. Deus, isso é lindo, irmão, até me emociono. Deus está dentro de nós agora, irmão. Ele está dentro. Lá Deus estava fora, eles estavam vendo. Apesar de ser bonito e você ver, não tem comparação de você ter ele agora morando dentro de você. Por isso que eu falo, irmão, tira o Espírito Santo de nós, a gente vai ficar igual a eles ou não vai? Vai ficar, irmão. Por isso que a gente tem que cair de joelho e falar: Senhor, te agradeço pelo Espírito Santo que tu me deu, porque se sou fiel, eu sou fiel por causa do seu Espírito que está em mim. Agora vocês entendem, por isso que aquela frase fala: toda honra, toda glória seja dado a Deus. Vocês estão entendendo? Que nós sozinhos, se não for Deus dentro de nós não conseguimos agradar Ele. A gente não consegue ser fiel. A gente não consegue andar reto. Não consegue, a gente anda igual bêbado, igual eles. Aqui eles estão andando igual bêbado, eles tentam andar na linha, tá toda hora caindo fora e cai para um lado e cai para o outro. Eles não aguentam, irmão. Eles não aguentam. Entendeu por que Deus falou assim no futuro? Ó, quer saber de uma coisa? Eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Até me arrepio, irmão. Ó. Por que ele está falando isso? Porque Deus percebeu, ó, eu vou ter que colocar meu espírito e assim o povo não vai se desviar mais de mim. Isso está lá em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34. E eu escreverei a minha lei no seu coração. Isso aí é o Espírito Santo. Entendeu? Então, tem esse lado que a gente não viu, mas nós sentimos. Ele está em nós. Por isso, ou a gente acha que a gente é crente hoje, é firme, porque a gente é bom. Ah, mas eu sou tão crente, sou tão bom, Senhor, que Deus escolheu eu. Falou: Josafá é tão crente que eu vou dar até o Espírito para ele. Não foi, irmão. Nós somos tudo fraco. E é bom você entender isso. Sabe por quê, irmão? Porque quando você entende isso, não deixa você se inchar, nem se orgulhar. Não deixa. Você viu quanto mais conhecimento Deus vai te dando, irmão? Você vai ficando mais humilde, você vai entendendo mais ainda a grandeza de Deus, você vai vendo que Deus é amor e Ele que é o poderoso. Nós não conseguimos nada. O conhecimento, irmão, ele liberta nós da ignorância, da estupidez, da incredulidade. Ele liberta nós de todas essas coisas ruins. Você está vendo por que Satanás não quer que a gente estude a Bíblia e estude a palavra? Porque você vai aprender mais e você vai se aproximar mais de Deus. Então, irmão, um conselho: não frequenta igreja alguma que não quer que vocês estudem a Bíblia. Só por não querer que vocês não estudem a Bíblia, você já entendeu qual é o espírito que está por trás daquilo ali. Né? Já deu para entender. Então aqui, irmão, Deus já falou, ó, mas se vocês se desviarem, isso aconteceu 2 vezes. Foi essa vez que eles profanaram o templo e Deus arrebentou com eles. E a segunda vez, quando foi? Quando Jesus vem e eles matam. O que aconteceu 70 anos depois? Que não está na Bíblia, tá? Aí já é argumento histórico. Deus, 70 anos depois, parece que o Império Romano foi lá e destruiu Jerusalém e acabou com tudo. Até o dia de hoje. Eles ficaram espalhados, gente. Foi agora, em 1948, que eles foram juntados de novo e fizeram a nação. E foi um brasileiro que assinou lá a resolução, o Oswaldo Aranha, que criou o Estado de Israel. Até agora, pouquinho tempo atrás, eles estavam espalhados na terra. Espalhados por aí. Eles não tinham casa. Eles não tinham nação. Vamos para o capítulo 8? Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 8.
Ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou as cidades que Hirão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate-Zoba e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto e a todas as cidades armazéns em Amate. Edificou também a Bet-Horon, a de cima e a de baixo, cidades fortificadas com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalate e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades para os carros e as cidades para os cavaleiros, e tudo que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos heteus, amorreus, ferezeus, aveus e jebuseus, e que não eram de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, seus comandantes, chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os principais oficiais que tinha o rei Salomão, 250 que presidiam sobre o povo. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que a ela lhe edificara, porque disse: minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor, sobre o altar que tinha edificado ao Senhor diante do pórtico. E isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas 3 vezes no ano. Na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Também, segundo a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta, porque tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que ordenara o rei aos sacerdotes e levitas em coisa nenhuma, nem acerca dos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar. E assim se concluiu a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elate, à praia do mar, na terra de Edom. Enviou-lhe Hirão, por intermédio de seus servos, navios e marinheiros práticos. Foram com os servos de Salomão a Ofir e tomaram de lá 450 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Então aqui, irmãos, tem algumas coisas interessantes aqui. Vocês lembram o que Deus falou para eles fazerem quando estava mandando eles entrar nas terras que Deus ia dar para eles? Deus deu uma ordem para eles fazer uma coisa. Se não fizesse, eles seriam contaminados e adorariam outros deuses. Vocês lembram o que foi? Vamos ler aqui no versículo 7. Alguém quer falar? Não era para ele se casar com mulheres de outras tribos. Também, né? Mas tinha uma outra ordem. Quando Deus mandou eles invadir aquelas terras, aquele povo era um povo que adorava outros deuses. Eles abusavam da mãe, eles matavam o filho queimado a fogo. Eles faziam tanta barbaridade que Deus não queria nem olhar para aquele povo e falou o quê? Quando vocês entrarem lá, destruam totalmente aquele povo e não deixem nenhum vivo para que eles não contaminem vocês e vocês se desviem. Eles fizeram isso, irmão? Não. Não fizeram. Perderam a chance. Depois nunca mais conseguiram fazer. E esse povo, Salomão identificou lá em Israel quem eram os que estavam no meio deles, porque viviam no meio deles. Está aqui no versículo 7. O que ele falou? Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus,
amoreus, perizeus, heveus e jebuseus, que não eram de Israel, dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, ou seja, aqueles que sobraram lá naquela terra, né, que eles tinham entrado, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez tributários até o dia de hoje, ou seja, colocou peso neles, jugo neles, né, para que eles pagassem impostos altos e pesados, mas isso aqui é um sinal de que aquele povo estava lá e de que tudo que Deus previu, porque Ele é Deus também, isso acontece, isso cumpre. Ou seja, ensinamento aqui para nós é o quê? Obedeça a palavra de Deus, porque ela cumpre, tá? Ela é real. E outra coisa que eles acabaram lá fazendo errado, Salomão, gente, que nem a irmã Pedra acabou de falar, outra lei que Deus deu, falou, não se ajunteis com mulheres de outros povos. Por quê? Para que você não se desvie e vá adorar após os deuses delas. Porque a mulher, ela tem esse poder, né, irmão? De que o homem se apaixona no verso por ela. 11. Tá no verso... Eu já vou ler aqui, irmã Pedro. Porque aqui, irmãos, a mulher, ela tem esse poder de seduzir, o homem acaba se apaixonando e acaba indo fazer as coisas que ela gosta. Isso é normal, porque isso está na natureza da mulher e o homem se entrega a ela. E aqui no versículo 11 é exatamente isso que está acontecendo. Ó. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que tinha edificado. Ou seja, ele tirou ela da cidade de Davi e levou para uma casa que ele tinha edificado. Ó, porque disse, minha mulher não morará na casa de Davi. Por que, irmão, que não vai morar? Ó, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Ele mesmo sabia que aquela mulher contaminava. Que aquela mulher, ele sabe, ou seja, é um zelo disfarçado. É zeloso, mas está escondendo. É a mesma coisa, irmão, que fala assim, ó. Eu sei que fumar em público é errado, então eu vou fumar lá no quintal da minha casa. Ou seja, resolve alguma coisa? Não é errado fumar de qualquer jeito? Entendeu? Ou seja, eu sei que a minha mulher contamina a cidade, então eu vou construir uma casa para ela ficar mais afastada ali. O problema não era se afastar, é que ele não poderia estar casado com mulheres de outros povos. E ele casou com a filha de Faraó. Por quê? Como ele era um homem inteligente, irmão, o que ele fez? Isso aqui é jogada política. Casando com a filha de Faraó, ou seja, ele se aproxima do rei do Egito, assim acaba com guerra, ameniza as guerras, acaba fazendo um laço, política, cria apoio um do outro, entendeu? Essa política, né, que é uma troca de favor. Mas para esse povo, irmão, que o mar abriu para eles passar, que o fogo desceu do céu, e que eles precisavam fazer aliança com algum povo, fazer acordo político, gente. Precisava estar fazendo isso. Deus não falou para eles, confie em mim, não é? Então não tem desculpa. Isso aqui é uma estratégia boa e bacana, sim, para quem não é de Israel, para outro povo. Para Israel, essa jogada que ele fez foi muito ruim. Não deveria ter feito. Né? Aí vem aqui as ofertas de Salomão, e é isso. Agora, alguma pergunta, irmão, antes da gente ir aqui para o capítulo 9? Capítulo 9 é a rainha de Sabá vem ver a Salomão. Legal, né? Vamos ver? É um capítulo interessante. Segundo Crônicas, capítulo 9. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais,
o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas, e nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela lhe trouxera, mas tudo o que ela desejou e pediu. Assim voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos, afora o que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. 600 siclos de ouro batido mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido. 300 siclos de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro a ele pegado. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro, todas as da casa do bosque do Líbano. A prata, nos dias de Salomão, não se dava estimação nenhuma, porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irão. De 3 em 3 anos voltavam os navios de Tarsis, trazendo ouro e prata, marfim, búzios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo procuravam ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim, ano após ano. Tinha Salomão 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros, que distribuiu às cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Dominava Salomão sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até ao limite do Egito. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. Quanto aos mais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? 40 anos reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. E aí, irmãos, aqui tem bastante coisa interessante, hein? Salomão era um homem
com a mente muito aberta. Deus abriu a mente dele, ele conseguia desenvolver coisas, olhar as coisas, gente, era só de olhar, sabe aquelas pessoas inteligentes que só de olhar ele já vai aprendendo como a coisa funciona? Ele consegue entender como aquilo funciona, ele consegue explicar a sabedoria dele, humana, tá, gente? Humana. Ele sabia de escrever coisas, explicar coisas que a ciência naquela época ainda não tinha explicação. Ele sabia muita coisa, ele sabia explicar muita coisa, tá? E isso causou muita perplexidade nas pessoas daquela época, né? E aqui está falando que a rainha Sabá foi até ele e levou muita coisa. Ó. Versículo 2. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que Salomão não lhe pudesse esclarecer. Ou seja, sabe aquelas questões que a gente sempre tem e nunca consegue responder? Tem coisas que estão em debate, a gente nunca consegue chegar. Então, ela levou todas essas questões daquela época que tinham coisas difíceis, e ele respondeu todas, explicando, né, o porquê, como funciona. E isso deixou ela simplesmente pasma, né? E aqui no versículo 4, e as iguarias na sua casa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ele ficou como fora de si, ela ficou como fora de si. Ou seja, a glória do rei, gente, não é só peso de ouro, é em como os criados são tratados. Pessoas bem tratadas, bem vestidas, bem arrumadas, inteligente, culta, tudo isso era medido à glória de um rei, né? Então tinha tudo isso, as roupas dos seus empregados devem ser as melhores, né? As melhores, né? As pessoas que estavam muito próximas a ele. O rei era medido também na quantidade de como é que fala? De qualidade de vida que ele exercia para todos aqueles que trabalhavam para ele. Então, gente, no reinado, o sonho de todas as pessoas era trabalhar no palácio, né? Porque ali você ia viver bem, você ia comer da comida do rei, né? Você ia comer da mesma comida, vestir das mesmas roupas, tá? Então, isso aqui impressionou a rainha de Sabá, né? Ou seja, ela ficou olhando como eles se vestiam, como eles eram espertos também, inteligentes, né? A educação, isso tudo impressionou ela, tá? Mas aqui, como a gente já falou deste assunto, gente, eu deixei até uma cor diferenciada lá na capa do estudo, a gente vai ter que voltar nisso aqui de novo. E eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês acreditam que na Bíblia existe alguma coincidência? Ou, se vocês encontrar alguma evidência de um outro assunto, vocês acreditam que é aquilo que Deus estava querendo se referir? Ou foi uma coincidência só? Vocês acreditam que existe coincidência na Bíblia? Acho que não, né, gente? Não. A coincidência é amiga do erro, né? Alguém errou ou tem uma coincidência. Pois é. Então tem uma coisa aqui que a gente já conversou sobre isso. Versículo 13. Quem quer ler para mim? Para nós, né? O irmão Robson. Você consegue ler, irmão Robson? Abre o áudio aí, por favor, meu irmão, tá? Para a gente ouvir. Versículo 13, né? Isso. Versículo 13. O peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano era de 666 talentos. E aí? O 13, né? Exatamente. É só o 13. O que vocês acharam aí de interessante? Qual que é o número que aparece aí? 666, né? Número da besta. Esse número... Exatamente. E aí? Isso é coincidência? Isso não é coincidência. A gente já falou sobre isso. A marca da besta. Oi? Irmão Josafá, eu Oi. não consigo entender essa parte. Eu acredito muito assim, sabe, no número da besta. Eu acredito assim. Eu posso estar errada, claro que eu estou, né? Devo estar. Que essas igrejas, essas grandes igrejas estão preparando um povo para no dia aqueles pastores ali vão dizer, não pode colocar, porque isso não é problema.
E está escrito lá, né, que tanto grande quanto pequeno, se colocar, né, aquele número, é o número da besta. Então, não pode comprar, nem vender, nem fazer nada, se não fizer aquilo. Aí eu fico preocupada, eu fico, meu Deus, eu não entendi, eu vou perguntar de novo. Ainda bem que veio esse capítulo aqui, está falando sobre essa questão. Porque eu entendo assim, na minha mente, não sei se eu estou errado ou não, fala alguma coisa aí para mim, por favor. Tá, eu vou explicar. Primeiro, a gente não pode achar que é uma coincidência. Então, o apóstolo João, quando ele fala que o número da besta é o número de um homem, presta atenção que ele fala eu não sei qual é a palavra que usa para fazer análise sintática, o ele não aponta para o futuro, é para o passado. Você fala tal coisa, né? É porque tá. Então, quando ele fala o número de um homem, o apóstolo está falando que é uma pessoa que eles já conhecem. Não conhecer pessoalmente, você conhece da história. É o número de um homem. E aí, quando nós cai aqui, irmão, porque esses livros aqui, ó, que a gente está estudando agora, Crônicas, Levíticos, Números, vocês sabem que é 1% da cristandade que estuda, que lê esses livros aqui. Vocês sabem, né? Eles não estudam essas coisas, eles gostam das partes famosas da Bíblia, só. As partes famosas. Então, quando ele fala e é um homem, é óbvio que ele está apontando para Salomão. Ele está falando é Salomão, porque Salomão é o homem, o número 66. E lá em Apocalipse, quando fala desse número 66, está fazendo que esse número é um sinal que estará na testa e na mão, ou na mão. É um ou outro, ou os dois. E o que tem Salomão na testa, que se representa aqui, se refere à cabeça dele, e na mão? Versículo 22. Eu vou ler para vocês, ó. Assim, excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riquezas, mão e sabedoria. Testa. Ou seja, o que o apóstolo está querendo apontar é que a sabedoria humana e o amor ao dinheiro é o sinal da besta. Todo aquele que confiar em sua sabedoria e em seu dinheiro, em seu poder, em seus recursos, esse está perdido, que é o que ele está falando lá. Eu não acredito que vai ter nenhum número no futuro. Aonde que está em Gênesis? Em Apocalipse? Capítulo 13. A gente vai até ler lá. Apocalipse, capítulo 13. Eu vou até abrir para vocês aqui, a gente vai ler devagarinho, tá? Como faz parte do estudo, né? Porque tá falando lá o número 66. Que verso que é? Espera aí, irmã. Calma aí. Eu acho que é no segundo parágrafo, tá no versículo 18, mas vamos ler desde o versículo 11, tá? Eu vou ler para vocês. Fecha, por favor, o áudio. Fecha aí, irmão Pedro, por favor. Isso. Deixa eu ler para vocês. Capítulo 13, versículo 11 até o versículo 18. Está falando assim. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que habitam, e os que nela habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita,
e nas suas testas, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui, olha que interessante esse último verso, ó. Aqui há sabedoria, há de haver. O que ele está querendo dizer? Eu tenho sabedoria, ó. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Esse último verso ainda deixa mais claro. Primeiro, o que a gente tem que entender? Irmão, o livro de Apocalipse, principalmente essa passagem aqui, ele está forrado de linguagem figurada. Tá? Não, ó, a Bíblia fala que um dragão perseguiu o Senhor, não conseguiu matá-lo, ele foi arrebatado ao céu, e depois o dragão saiu para correr atrás daqueles que guardam o nome de Jesus. O que vocês acham que quer dizer isso? Isso está no capítulo anterior aqui, ó, capítulo 12 de Apocalipse, a mulher e o dragão. Aqui está falando que Jesus, o dragão perseguiu Jesus. Alguém viu lá nos evangelhos um dragão perseguindo Jesus? Não viu? Vocês estão entendendo o que é a linguagem figurada? A gente vê que é os homens que estão praticamente enganados pelo diabo, né? E que são eles que estão perseguindo. Não é um dragão. Depois fala que Cristo, que o filho, que aqui fala o menino, ele foi arrebatado ao céu. Quer ver, ó? A mulher fugiu para... Ó, versículo 5, ó. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, aonde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, chamada o Diabo e Satanás, que enganam todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, ao qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Está falando de todos nós que não amamos a nossa vida. E olha só, por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitam, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu olha agora, gente, ó. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem. O que é a mulher? É a graça, gente. É metáfora. É a graça. Ele perseguiu a graça como? Ele tentou acabar com a mensagem, tentando destruir os apóstolos, tentando acabar com a palavra de Deus, porque se não chega em nós a mensagem da palavra, se ela some, a graça some também. Entendeu? Então aí fala, e foram dadas à mulher, né? E foram dadas à mulher 2 asas grandes para que fosse para o deserto ao seu lugar, ó, onde é sustentada por um tempo de tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Ou seja, água são povos, gente, houve perseguição no passado. A Bíblia fala que águas também é uma referência a multidões, a povos, tá? Inclusive, no passado, a Idade Média, os islâmicos lá invadiram a Europa, gente, matando tudo que era cristão, queimando Bíblia, e sobrou só um cantinho da Península Ibérica, que é Portugal, que foi na época
em que o rei Dom João VI ele veio até para o Brasil, fugido porque iam matar, só faltou invadir Portugal. Tudo isso para acabar com o quê? Porque o cristianismo estava na igreja católica na época. Né? Não que seja a igreja certa, mas eles tinham a detenção da Bíblia. E aqueles povos queriam o quê? Acabar com todas as Bíblias, queimar as Bíblias, acabar com a mensagem do Evangelho. Agora, presta atenção. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como o rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Agora o finalzinho, ó. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Cristo. Irmão, tá falando que o dragão veio atrás de nós. Alguém viu algum dragão na sua frente? Vocês estão entendendo que isso aqui tá cheio de metáfora. Tá cheio de metáfora. Essas coisas que tem muito evangélico que criam, isso gera pavor e medo nas pessoas. Só de gerar pavor e medo já é um sinal de que não é aquele entendimento que eles têm, já não vem de Deus. Porque a palavra de Deus não traz medo, traz conforto. Traz segurança pra gente. Então, aqui na passagem aqui da besta, a mesma coisa. Olha só. Aqui ele está falando que sem esse sinal, né, você não consome, você não come, você não bebe. Mas aqui está falando de fartura. E hoje em dia muita gente precisa enganar, passar para trás, né, para poder ficar rico, para poder se sobressair. Ou seja, para você ter muito dinheiro, irmão, o que acontece quando você ganha muito dinheiro e você acaba ficando rico? Alguém está perdendo. O seu capital aumenta porque o de alguém diminuiu. Está vindo dinheiro de algum lugar. O dinheiro está vindo de algum lugar e Deus é contra isso. Então aqui, ainda mais o último verso, gente, quando o apóstolo João fala aqui no versículo 18, ó, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Irmão, quando nós vamos lá em Salomão, o número está em Salomão. Agora, para eu já passar para a irmã Beth ali, as pessoas que defendem qualquer outro tipo de linhagem, né? Não, vai ter o número mesmo, que vai estar... Irmão, para pensar. Alguém vai deixar alguém colocar o número 66 na sua mão? Até quem não é crente, ele vai deixar pôr? Ó, eu não sou crente, mas eu ouvi os crentes falando lá do tal do número de 66, eu não vou pôr. Ninguém vai pôr, irmão. Ninguém vai querer pôr. Outra coisa também. Suponhamos que alguém simples, inocente, lá assim da roça, o governo chamou ele para colocar, aí botou o número 66. Ele vai perder a salvação por isso? Porque ele foi enganado? Alguém perde a salvação porque outra pessoa te enganou? Porque se alguém perder a salvação porque alguém colocou o número na minha mão, então a salvação não é segura. Ela não está em Cristo, ela não está comigo. Depende de eu ser enganado. A única forma de perder a salvação que eu falo aqui é quando você escolhe não querer mais seguir Cristo. Então eu não acredito que alguém possa perder a salvação porque ele foi enganado. Porque alguém colocou um número, colocou um chip, colocou, sei lá, coisa que eles podem inventar na sua mão ou na sua testa, né? É muita, como é que fala? É muita coisa inventada que chega até não fazer sentido. O número da besta, gente, eles estão falando que já tá para entrar faz tanto tempo, né? Vocês já ouviram falar que era um chip, que era o código de barra? Aí a tecnologia ela vai evoluindo, o chip já vai ficando para trás, o código de barra também já... E nunca é essas coisas. Aí fala, quando vai vir essa coisa então? Não vai vir, irmão. Agora, para encerrar, aqui para vocês entenderem, o resumo disso aqui não é novo. O que o apóstolo João está falando, falei João, eu fiquei brincando lá com o ancião lá, chamando de João, estou falando igual... João, o que o apóstolo João está falando aqui, irmão, é só o que Jesus já falou. Jesus já falou sobre isso, Pedro já falou, Paulo, o que é?
O que ele fala? Eles pregavam contra o quê? A avareza, que é a idolatria. O que é avareza? Amor ao dinheiro, né? E a pessoa que tem a sabedoria humana, que confia em sua própria capacidade. Jesus já falou sobre isso. Ou seja, João não trouxe nada novo. Jesus, ele falou o quê, irmão? Aquela parte do camelo que passa no fundo da agulha. O que ele falou? Ele não falou sobre isso? A riqueza humana? É mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Jesus já falou isso. Outra parte que ele falou agora sobre a sabedoria. Deus ocultou essas coisas aos sábios entendidos e revelou aos simples. Então, esse discurso sempre já foi, ou seja, não era nada novo de João. Ele só está dando um alerta. E por que ele usou um número para falar de Salomão? Ele queria falar de Salomão. E por que ele usou um número? Porque Salomão até hoje é idolatrado pelo judeu. Se ele fala assim, gente, Salomão é mau e ele fez errado, e se vocês seguir o exemplo deles, vocês vão pecar igual a eles e vão perder a salvação. Ele não podia falar isso hoje. Hoje, irmão, o judeu acredita que o Messias é alguém que vai vir rico, inteligente. Hoje eles pensam assim, hein? Ele será tão inteligente e tão rico como Salomão. Eles falam isso hoje. Porque a bênção de Deus é assim, ele me faz rico e sábio, que é para ajudar as pessoas. Que é para ajudar as pessoas. Então eles têm Salomão como como é que eu posso dizer a palavra? Como alguém que você se espelha, né? Alguém que você tem que ser igual, que você tem que copiar. Mas, gente, Salomão é alguém que a gente deve copiar? Vocês viram o que eles fizeram? A idolatria dele, como está escrito lá em Reis, né? Reis lá, está falando da idolatria de Salomão. Ele pecou, ele participou de sacrifício de crianças, de idolatria. Tá? Então, e essa explicação que eu estou dando, irmão, ela é inteirinha, baseada na Bíblia. Irmã Beth, pode falar. Depois a irmã Carmen fala, tá, irmã Carmen? O que a irmã achou? Eu sei que é difícil, viu, irmã Carmen, receber, porque a gente já está tão acostumado com a ideia de que vai vir lucro ali. Eu, gente, não, durmo tranquilo, não me preocupo com isso. Porque eu não acredito nem um pingo nisso que vai vir um número aí, que pode enganar as pessoas. Pode falar, irmã Beth, tem que abrir deixa eu ver se o áudio está aberto, né, irmã? Eu queria saber se, irmão, se então, no caso, poderia considerar que Salomão foi a primeira vez? É uma metáfora que João fala, exatamente, tá? Que é como uma besta. O que é uma besta? Ali ele está falando. É alguém com capacidade de induzir outros pelo mesmo caminho que ele foi. É isso que significava besta. É alguém com poder. E o que Salomão fez? Até hoje ele influencia o judeu. O judeu, gente, ele não acredita que você é abençoado se você é pobre. Olha para você ter uma ideia. Ele não acredita. Ele fala, se você é de Deus de verdade, você tem que ser abençoado, porque Deus abençoa a todos os que são seus. Até hoje eles falam isso. Que é completamente o contrário do que Jesus ensinou para nós. Então ali... Deus deixou os pobres para a gente ser, como fala, bondoso, como fala, ser misericordioso. Essa é a riqueza do céu, irmã. Virtudes. Virtude é a sua qualidade humana. Por quê? Porque tudo que está nessa terra é passageiro, isso aqui não vai ficar. Então, Deus nem quer que a gente foque todos os nossos esforços aqui. Tá? O judeu acredita que a pessoa abençoada, ele tem que ter dinheiro, ele tem que ter sábio. Eu estava vendo um debate esses dias, eles estavam falando sobre isso, exatamente sobre isso. Ele falou, não, porque se a pessoa é abençoada de Deus, ela tem que ser rica e tem que ser sábia. Exatamente aonde João está apontando, para tomar cuidado. Sim, irmã Adriana. Graça e paz, boa noite. Pastor,
No caso, seria hoje essas igrejas que praticam e pregam a teoria da prosperidade, ou seja, o Deus deles é o dinheiro. Então, assim, entraria nisso, não entraria? Que a gente não está servindo a Cristo, a Deus poderoso, mas o dinheiro. A gente ama o dinheiro, mais o dinheiro do que a Cristo. Então, a besta já está aí, atuando. As pessoas, às vezes, ficam esperando um sinal que não vai vir. Enquanto isso, a besta está deitando e rolando em muito lugar. Quando as pessoas vão atrás de Deus, né, para que tenham sucesso, para que ganhem dinheiro, pastores que até estudaram a Bíblia e se desviaram no caminho por conta da glória humana, dinheiro que passar na frente dele, ele acabou ficando idólatra do dinheiro e acabou se prendendo. A besta já está aí e já está arrastando muita gente com ela. Já está aí. Sim, irmã Carminha, pode falar. Pois é, irmão, agora já ficou mais esclarecido para mim. Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou para mim sobre o sinal da besta, né? Eu não sabia como falar, não sabia explicar. Aí eu fui e falei para ela, a gente não deve colocar, né? Ela disse, eu coloco sim, eu não vou deixar meus filhos morrer de fome. Aí eu falei, aí eu usei aquela parte, acho que eu usei até errado, não sei, usei aquela parte assim, ó, tá escrito lá na palavra de Deus assim, ó, aquele que amar mais a seus filhos, a seu pai, a sua mãe, a qualquer pessoa, mais do que a mim, não é digno de mim. Aí a pessoa disse assim, isso aí tem outra interpretação, não é nada disso. Eu fiquei perdida, eu não tenho nenhum entendimento direito sobre isso. Eu acredito que aqueles que amar mais o seu pai, a sua mãe, sua família, mais do que Jesus, não é digno de Jesus. Eu acredito nisso, aí eu passei para ela isso. Isso é verdade. Mas isso é verdade. Mas ela não crê, mas essa pessoa não crê nem nisso. Ela disse para mim assim. E isso tem outro sentido, não é assim, não. Aí eu fiquei sem saber o que fazer. Deus abençoe. Ela não crê, irmã Carminha, é difícil, ela não crê mesmo. Mas, irmão, vocês percebem, ó, se alguém falar assim, vocês estão vendo esse portão? Todo mundo conhece aquele portão. Quem passar por esse portão é o diabo. Alguém vai passar no portão? Não. Vocês entenderam? Alguém vai colocar o sinal? Nem ateu vai colocar. Não. Nem ateu, ele fala, ó, por via das dúvidas, né? Estão colocando os números aí, mas ninguém... Não faz sentido isso, sabe? É muito mais... vocês viram o exemplo que eu dei lá do dragão que perseguiu a mulher? A Bíblia, o Apocalipse, gente, é forrado de metáfora. É muita metáfora. Não dá pra gente ler e levar naquele pé da letra ali. Outra coisa, se alguém... se você explicar isso, que é difícil, que é para você explicar, né? Mas se você explicar isso e alguém se contrapor, abre aqui em 2 Crônica e fala, então me explique isso aqui, ou é uma baita de uma coincidência. Ninguém consegue explicar por que que o número 66 está aqui em Salomão. Você entendeu que fica um baita de um problema para o camarada resolver? Porque João falou, irmão, presta atenção, se fosse uma besta que vai vir no futuro, aqui no capítulo 3, no versículo 18, não deveria estar escrito assim, ó, por que será o número de um homem? Não seria mais correto? Mas ele colocou porque é no presente, no passado, né? Então aqui está falando, ó, porque, ó, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, não é será. Há muitos anos, há milhões de anos, né? E João está apontando alguém que eles já conhecem. É alguém, e ainda ele fala, ele está chamando para reflexão, ele fala, gente, quem tem sabedoria, calcule, ó, é o número de um homem. Ele já está dizendo, e quem é esse homem? Salomão, que a gente vê o número dele. Irmã Lu, pode falar. Por acaso esse assunto também tem a ver com o anticristo ou o anticristo já é outro assunto? Mais ou menos. O anticristo tem duas coisas que envolvem ali, o anticristo. O anticristo não é exatamente uma pessoa. Por quê? João, quando ele está falando sobre o anticristo, o que ele fala?
muitos já têm se feito o anticristo. Então ele aponta para quê? Para um comportamento. É um modo de ação. São pessoas que contendem contra a Escritura, contendem contra a palavra de Deus. Ou seja, a pessoa até é cristã, mas ele fala, esse negócio de ficar falando Jesus. Vocês estão entendendo? Ou seja, tudo aquilo, gente, que vai ao oposto, né, da palavra, da mensagem central, que é falar de Jesus Cristo. Naquela época, quem fazia isso? Eram os judeus. Os judeus que estavam convertidos, eles estavam diminuindo a pessoa de Jesus e focando a mensagem mais em práticas da lei, que João combateu, Tiago combateu isso, Paulo também combateu. Se vocês guardar a lei, vocês caíram da graça. Isso o que é? O anticristo. Esse povo naquela época deu muito trabalho, né? Mas tem sim a possibilidade de ter alguém que se levante e consiga, com um discurso muito forte, acabar colocando na cabeça do povo de que, na verdade, o grande mal da humanidade é a Bíblia. Foi da Bíblia que vem toda essa confusão, gente. É a Bíblia que está ensinando que homem não pode casar com homem. Isso está errado. Ou seja, toda a confusão que vem é da Bíblia. Pode ser que isso aconteça. Alguém que venha e resolva o problema de muitas nações que não consegue resolver e acaba criando uma certa paz na Terra, né? Pode ser sim, tá? Mas, outra coisa, o comportamento de anticristo já acontece, pode ter uma figura e pessoas que já agem como ele. Pessoas que já têm esse comportamento. Gente, a mensagem da cruz, se você falar com alguém, principalmente um religioso, ele der as costas, ele não gostar, vá para fora. É o diabo que está no couro daquele homem. Porque o diabo odeia Jesus. Ele odeia que fale de Jesus. Ele não quer que você faça isso aqui, estudar de verdade a palavra, a Bíblia. Ele não quer isso daí. Tá? Então, tudo que se levantar, irmão, contra estudo da palavra, falar de Jesus Cristo, anunciar a graça, pregações cristocêntricas, tudo isso é anticristo. Tá bom, irmã Lu? Então, aquela pessoa que ouviu o que eu falei para ela sobre que aquele que não amar, que amar mais os seus parentes, seus filhos, sua mãe, mais do que a mim não é digno de mim, ela não aceitou, ela está com o espírito do anticristo, é isso? Anticristo, exatamente. Ou seja, você mostrou para ela e ela teve que fazer uma escolha. Sua família ou Cristo? Ela empurrou Jesus e falou, não, minha família. Você entendeu, irmã? Deus abençoe. Gente, só escolhe Jesus quem de fato acredita nele, que ele é vivo. Você está entendendo? Quem não acredita, tem gente que até recebe a mensagem e acredita que vai haver um final de tudo e vai ter. Então ele tenta se aproximar do evangelho com medo da destruição. Só isso, ele não tem amor por Cristo. Eles não têm amor, eles são por... Aí quando você choca na frente deles algo real que ele tem que escolher, ou os filhos que ele vê, ou Cristo que ele não vê e na verdade ele nem crê, é óbvio que ele vai ficar com aquilo que está na frente dele, que é os seus filhos, a sua casa, é a sua família. Isso é o anticristo. Anticristo, gente, é se opor a Cristo, né? É se colocar na frente e falar não. Então, irmão, não existe crente cristão genuíno sem amar de verdade Jesus. Se não ama, gente, não é cristão verdadeiro. Irmã Luísa, fala. Pode falar. Graça e paz, boa noite. Essa besta do Apocalipse seria o demônio? Satanás? Eu não entendi muito bem. É ele que está por trás de tudo isso, né, irmã? É ele que o próprio. É a besta da Bíblia que fala, né, então? Isso mesmo. Ele está por trás de tudo isso. Ou seja, tudo isso, na verdade, é o pecado agindo em nós. O pecado é uma obra dele. Ele conseguiu enganar Eva e
E está em nós o pecado. E o pecado age. É o pecado que vai gerar em você avareza. Lá em Colossenses, no capítulo 3, está falando que a idolatria de hoje, a nossa, é a avareza. Avareza o que é, gente? Amor ao dinheiro, a bens materiais. E tudo aquilo que você colocar na frente de Deus e do amor ao próximo é idolatria. Você entendeu? Amar o dinheiro e amar o mundo essas duas coisas que o apóstolo falou, que é o sinal da besta. Vocês entenderam? Mas não, eu falo para vocês, não se preocupem com isso, gente. Durmam em paz, tá? Ame a Jesus e pregue o evangelho. A besta não vai alcançar vocês. Ninguém, nenhum de vocês, tá? Não precisa ficar preocupado. Aliás, não vai ter sinal nenhum. Ninguém vai pedir ninguém para pôr sinal nenhum em lugar nenhum, tá? Podem ficar tranquilos. Mais alguma pergunta? Para nós ir agora aqui então para o capítulo. Eu tenho, pastor. E essa história que a gente ouvia que vai ter um dia que vão fechar as igrejas, vão perseguir todos os cristãos, é tudo mentira. Não existe na Bíblia isso. Aí você pergunta, da onde vocês tiraram isso? Eu falei, teve um rapaz que entrou na minha live e ele queria me contender comigo, um CCB, não, mas que vai fechar as igrejas. Eu falei, não vai fechar. Ótimo. Me mostra na Bíblia onde está escrito. Nossa, ele ficou bravo. Aí ele chamou a esposa dele e eles ficaram procurando na Bíblia. Eu falei, amigo, para de procurar, que isso não existe na Bíblia. Isso são coisas que os discursos das igrejas foram criando, sabe? Existem coisas que são pregadas de gerações e gerações e que vão sendo criadas. Ou seja, Deus não está preocupado com o templo religioso que a gente cria, que a gente constrói, gente. Ele não está preocupado. A igreja dele não é aquilo ali. A igreja dele são todos os fiéis que amam e entregam sua vida todo dia a Jesus. Essa é a igreja de Deus. Essas profecias, quando eles fizeram, eles não estavam de olho na igreja que vai fechar o templo. Você viu os CCBanos lá na pandemia? Eles entraram em colapso, ficaram desesperados. No caso, em desespero, porque para eles, Deus está no templo. Tem foto lá de uma senhora, tadinha, dá até dó, ajoelhada na frente de uma congregação que está fechada. Olha lá que desespero. Então, isso, irmão Lu, não existe na Bíblia. Se não existe na Bíblia, a gente faz o quê? Deixa de lado. E se fechar, por algum motivo ou outro, fechar como aconteceu na pandemia, é só um salão fechado. É só um salão fechado. A gente continua andando na rua louvando Jesus, em casa, ele está na nossa vida a mesma coisa, a Bíblia vai estar na nossa mão. E o negócio é o seguinte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entende essa frase, irmão, bíblica. Vou repetir só uma palavra aí, nada pode nos separar. Vocês estão entendendo? Então não se preocupa, nem número de besta, nem igreja fechada, nem nada disso. Esse versículo, essa passagem bíblica, Paulo, eu tenho a impressão que ele escreveu isso, ele estava andando assim, escrevendo, foi o ponto áureo da pregação. Ele está sentado, escrevendo e falando da graça. Aliás, ele vem falando do pecado, o desenvolvimento do pecado, as virtudes do Espírito, e aí no final, quando ele vai falar que a graça era grande e que a graça abundou, ele levanta e começa a escrever que Deus amou nós demais e nada pode nos separar de Cristo. Ele começa dizendo que nada, nem a profundidade, nem o medo, nem coisa alguma nessa terra, nada pode nos separar do amor de Deus que tem em Cristo Jesus. Isso, gente, é para nós se alegrar, porque ele tá garantindo que ninguém, nem força alguma, pode entrar no meio e te desligar de Deus. Isso é muito maravilhoso, gente. Você não precisa se preocupar com nada. É muito lindo esse versículo. Eu sempre falo ele lá no nosso grupo das mulheres. Eu sempre falo para as irmãs, porque é muito profundo, né? Esse nada é muito profundo mesmo. É maravilhoso esse versículo. Esse nada, gente, é um pai olhando para um filho e dizendo assim: ninguém
tira você de perto de mim. Nada. Nem você. Gente, esse nada inclui nós. Nós. Sabe quando a criancinha que está começando a andar, ele olha pro pai e ele quer sair correndo para poder ir, no caso, aprontar? O que o pai e a mãe faz? Segura ele no alto, traz ele. Agarra ele. Agarra ele aqui atrás, né? Naqueles macacãozinhos. E puxa. Nada. Nem nós, gente. Nada. Isso é maravilhoso demais. Porque Deus não está confiando na sua força para você salvar. Se Ele confiar em nossa força, ninguém se salva. Ele está falando, é eu quem vou salvá-lo. Sou eu. Ninguém tira vocês de mim. Ninguém. Isso para mim é maravilhoso. Isso é coisa para fazer a gente descansar, gente. Ficar em paz. Dormir em paz. Bom, vamos aqui para o capítulo 9, né? Acho que é o 9. Não, é o 10. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 10. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito. Mandaram chamá-lo. Veio ele com todo Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás ao povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta lhes deu o rei, porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciãos, e lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque isto vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há em nós herança no filho de Jessé. Cada um a sua tenda, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém os filhos de Israel o apedrejaram e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Aí, irmão, arrogância, um garoto mimado, criado dentro do reino mais rico da terra, que sucedeu seu pai, e ao invés de dar ouvidos aos anciões, que aqui é interessante que fala que esses anciões estiveram na presença do seu pai, ou seja, o pai deles era sábio e inteligente, então quer dizer que aqueles anciões aprenderam muito com seu pai. E ele resolveu desprezar isso, deu ouvido para os garotos que cresceram junto com ele, né? E aumentando a carga.
primeira coisa que aconteceu quando esse garoto assume, garoto não, já era homem, né? Ele fala essa coisa, isso causa indignação e já rompe o reino de Israel. O reino de Israel rompe, né? São 10 tribos para um lado, 2 tribos já para outra, né? Eles já começam a romper, aqui começa a queda, tá? Mas é que aqui em Crônicas não está tão claro como está lá em Reis, né? Em 1 Reis, principalmente lá, está falando sobre os pecados de Salomão, que isso é interessante para a gente aprender, né? Que é a idolatria dele, né? Que é a idolatria. Então esse garoto aqui, gente, ou seja, ele também cresceu vendo o pai adorando outros deuses. Ele está vendo o pai que não é muito fiel a Deus, né? Foi fiel a Deus no começo, quer dizer, os primeiros dias só. Depois não, o resto da vida não. Tá? Então, o que ele aprende com isso, irmão? A não ter temor de Deus, né? Não temia Deus. Isso aqui foi um dos grandes problemas deles ali. Alguma pergunta aqui, irmão? Deixa eu ver aqui. Capítulo 11, então, né? Então vamos aqui para o capítulo 11. Segundo Crônicas, capítulo 11. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. Cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. Roboão habitou em Jerusalém e, para defesa, fortificou cidades em Judá. Fortificou, pois, a Belém, a Etã, a Tecoa, a Bet-zur, a Socó, a Adulão, a Gate, a Maressa, a Zife, a Adoraim, a Laquis, a Azeca, a Zorá, a Aijalon e a Hebron, todas em Judá e Benjamim, cidades fortificadas. Assim as tornou em fortalezas e pôs nelas comandantes e depósitos de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade arsenal de paveses e lanças. Fortificou-as sobremaneira. Judá e Benjamim ficaram-lhe sujeitas. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Roboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizera. Além disso, também de todas as tribos de Judá, os que de coração resolveram buscar o Senhor Deus de Israel, além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Roboão tomou por esposa Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de José, a qual lhe deu filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois dela, tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu a Abias, a Atai, a Ziza e a Selomite. Amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas. Porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou a Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe entre seus irmãos, porque o queria fazer rei. Procedeu prudentemente e distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes víveres em abundância e lhes procurou muitas mulheres.
Então aqui, irmãos, a história aqui, ela está seguindo só para explicar. Aqui o ponto principal, nesses 2 capítulos aqui, o reino rachou, tá? O reino menor, que foi as 2 tribos, ficaram na casa de Davi, que é a casa de Salomão. Ou seja, o grande reinado acabou ficando com 2 tribos só, tá? E o outro que acabou se desligando, que acabou virando rei, que é o Jeroboão, né? Já expulsou de lá os levitas e já começou a adoração a outros deuses, mesmo bem assim na caruda mesmo, né? Então aqui é só para mostrar essa divisão de terras, que foi o próprio Deus que permitiu que isso acontecesse. Quando ele formou o conselho, para quê? Para ir lá brigar, porque eu sou o rei, eu sou o filho de Salomão, né? Então eu vou restituir o reinado, eu quero matar aquele outro impostor, mas Deus falou, não vá, não brigue contra vossos irmãos, porque foi eu mesmo quem fiz isso. Foi Deus quem quis, né? Que fosse dividido o reino, tá? Então, essas partes é importante só porque está dando mais foco, está querendo mostrar para nós, tá? Essa divisão. Isso é importante saber, tá, gente? Porque lá para frente, isso vai contar bastante, tá? É bom vocês guardarem essa informação. Alguma coisa mais? Senão a gente encerra agora, irmãos? Vocês acham? Pode encerrar, né? A irmã Adriana aí, tadinha, tá quase despencando ali, coitada. Tá cansada. Bom, irmãos, então vamos encerrar aqui, tá? Marca aí, faz um círculo aí em volta do 12, para nós não esquecermos que a próxima aula nós vamos continuar a partir aqui do versículo 12, tá? Fechem todos os áudios. A irmã Luciene vai abrir o áudio e vai orar para agradecer por nós, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nosso querido Pai, Senhor, te agradecemos, Deus, por esse estudo e por cada vez mais abrir a nossa mente, Deus, porque nós estamos conhecendo a Tua verdade, a verdade do Teu amor por nós. Estamos, Senhor, tendo uma pequena dimensão de quanto o Senhor nos ama, nos separando, Deus, nos escolhendo, nos trazendo aqui. Ai, Deus, te agradecemos por essa oportunidade de nós conhecermos o Teu Evangelho, Senhor. E que essa verdade que foi falada aqui, que nada vai nos separar do Teu amor, que essa verdade esteja nos nossos corações todos os dias da nossa vida, nos trazendo paz, a paz que excede todo o entendimento, Deus. Obrigada, Senhor, obrigada pela Tua morte de cruz, obrigada, Deus, por ter enviado Teu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Se não fosse o Senhor em nossas vidas, nós estaríamos perdidos, como todas essas pessoas aqui que nós temos lido, que não têm o Espírito Santo. Obrigada, Deus. Obrigada porque nós nascemos neste tempo. Obrigada porque nós não te vimos, não vimos as obras das Tuas mãos, não estivemos lá, mas obrigada porque o Senhor coloca a fé em nosso coração. Te agradecemos, Deus. Eu te apresento aqui todos os irmãos, todas as famílias aqui representadas, a família do nosso pastor Josafá, que se disponibiliza aqui também para estar conosco. Abençoa em tudo, Senhor. Nos guarda, Deus, nos guarda de pecar na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus por isso. Amém. É isso, irmãos. Então, estudo bíblico, próxima segunda-feira, tá? A partir do versículo 12, né? Que a gente marcou ali. Acho que é isso, versículo 12. Tá bom? Semana que vem também, oração e jejum, tá? Segunda-feira também a gente está de volta. Deus abençoe a todos vocês, que Deus dê uma boa noite de descanso, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até mais. Quarta-feira, a irmã Adriana, a irmã Luciane, não esquece aí da reunião, tá? Nossa, tá bom? Às 20 horas. Fiquem com Deus, irmãos. Um abraço. Amém. Deus com Deus. Amém. 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 Amém.